Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre os tipos de rocha, um estudo sobre o solo. Vamos lá? Então, para começar, a gente tem aí a definição de rochas. Quando a gente fala sobre rochas, nós estamos falando da união natural de minerais, compostos químicos que são definidos quanto à sua composição e que eles podem ser encontrados no decorrer de toda a superfície terrestre. Então, rocha não é simplesmente qualquer pedaço de pedra que você encontrar. Precisa ter a presença aí de alguns minerais. E de acordo com a sua origem, as rochas podem ter uma certa classificação. Elas podem ser classificadas aí em 3 grupos. Nós temos as rochas ígneas ou magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, que a gente vai ver que a diferença entre esses tipos de rocha vão ser como que elas foram formadas, tá? E até mesmo a sua coloração. A gente também vai ver alguns exemplos dessas rochas que acabam sendo utilizadas no nosso cotidiano. Mas nessa primeira imagem vocês já podem ver como elas têm uma certa diferença, não somente em relação à coloração, como até mesmo em relação à textura. Algumas são mais lisas do que outras. E aí, para a gente começar, a gente vai conversar um pouquinho sobre a descrição das rochas ígneas ou magmáticas, como eu falei para vocês. Elas são formadas pelo resfriamento do magma, ou seja, quando um vulcão entra em erupção, que a lava ela tem um contato com a superfície, o que acontece devido ao resfriamento, pode ser formada aí um tipo de rocha. Só que a gente vai ver que nem sempre essa formação ela é feita de uma forma acelerada. Às vezes demora um tempo a mais e por isso a gente vai ter uma subdivisão nesse tipo de rocha. A gente vai ter aí as rochas ígneas vulcânicas ou as plutônicas, porque depende de onde foi que o magma conseguiu resfriar e quanto tempo levou para que essa formação ocorresse. Nas rochas ígneas vulcânicas, são essas que eu acabei de relatar para vocês, as que são formadas na superfície da Terra, quando o magma ele acaba extravasando, como na forma de lava de vulcões, né? Quando ele entra em atividade. E aí depois que se resfria, devido ao choque de temperatura, a gente vai ter aí a formação de algumas rochas, como a gente pode ver aí, pedra pómez e o basalto, que são exemplos dessa rocha aí. Já as rochas ígneas plutônicas, elas são formadas quando o magma ele também se resfria, só que é um processo gradual, é um processo que acontece lentamente, que vai ocorrer aí abaixo da superfície terrestre. Nesse caso, a gente já pode citar como exemplo o granito, que também está presente na casa de muitos de vocês. Já nas rochas sedimentares, que é um outro tipo de rochas, quais são as características que a gente pode trazer? Já são aquelas rochas que vão ser formadas pelo acúmulo de sedimentos, por isso recebe esse nome, né? Então, elas são formadas pela deposição e também pela compactação de vários tipos de fragmentos ao longo de milhões de anos. Então, percebo que existem algumas rochas que o processo é bem rápido, mas tem outras que, para serem formadas, para serem geradas, demoram um tempo a mais. E acaba que a maior parte da superfície da Terra ela vai ser composta por sedimentos, que nada mais são do que partículas que ficam soltas e que podem ter várias origens aí. Nós temos aí diferentes tipos de rochas dos continentes e oceanos, nós temos sedimentos também que vão vir de restos de organismos que acabaram secretando aí na forma de conchas minerais e cristais e que ao longo do tempo foram se precipitando aí e formando aí algumas formações que a gente pode observar em algumas paisagens, em alguns relevos e tudo mais. E ainda sobre as rochas sedimentares, a gente traz um processo muito importante, que a gente vai ver que é importante até para a produção do solo, que a gente vai ver um pouquinho a mais já já. A gente tem um processo chamado de intemperismo. O que é isso? É que alguns fragmentos, alguns sedimentos, eles só vão ser gerados através desse processo. O intemperismo, o que seria isso? Seria quando parte da rocha
ela sofre a ação da chuva, a ação do sol, a ação de pressão, a ação de temperatura, e graças a essas variantes que acabam impactando a rocha, com o passar do tempo, ela vai gerar alguns pequenos fragmentos. E esses fragmentos, como eles são leves, eles podem acabar sendo transportados de um lugar para o outro, graças à ação do vento ou à ação da água. E conforme eles vão sendo transportados, vão sendo carregados para um outro ponto, quando chega em determinado ponto, eles podem ir se acumulando e formando então essa rocha, que é a rocha sedimentar. Então lembrar que o intemperismo é quando há esse impacto aí de vários fatores e acaba segregando, acaba se separando em pequenos fragmentos que vão sendo conduzidos. E o outro tipo de rocha que a gente tem, além das rochas magmáticas ou ígneas, além das rochas sedimentares, são as rochas metamórficas, que também podem ser observadas em algumas estruturas do nosso dia a dia. Essas rochas, elas são o resultado da transformação de rocha magmática ou de rocha sedimentar, e essa transformação aconteceu por conta de altas pressões e também de altas temperaturas. Quando uma rocha ela é submetida aí a essa diferenciação de pressão, a essa diferenciação de temperatura, ela vai acabar produzindo e se transformando em novas texturas e acabando também se transformando em novos minerais. E isso vai alterar como um todo a composição original da rocha. Como exemplo de rocha metamórfica, a gente tem a mármore, temos o xisto, também gneiss. Percebam que a forma de cada um deles, a coloração é diferente. E as rochas, elas podem acabar sendo viáveis para muitas atividades do nosso dia a dia, desde atividades mais complexas a atividades mais simples. As rochas, de uma maneira geral, elas são utilizadas aí na construção civil, utilizada em pisos, revestimentos de paredes, tampos de pias de banheiros e de cozinhas. Também é utilizada em calçamento de rua e até mesmo como componente do concreto. Além disso, as rochas também podem ser matéria-prima para que alguns objetos artísticos eles possam ser formados, ou até mesmo alguns objetos de decoração, porque essas rochas podem ser esculpidas. E a pedra pómez, por ela ser porosa e ter uma superfície aí que ela é áspera e ao mesmo tempo abrasiva, ela pode ser utilizada aí para a esfoliação da pele e também para o polimento de alguns objetos. Então aqui foi só alguns dos exemplos do que as rochas podem ser úteis no nosso dia a dia. E aí vocês podem ver alguns exemplos nas imagens, vocês podem ver aí um balcão de mármore, uma casa construída de xisto e até moais que podem ser vistos aí na Ilha de Páscoa. E, como eu falei para vocês, além de rochas, a gente também veria um pouquinho sobre os solos. O que são os solos? Para que o solo seja formado também, não é um processo que ele é rápido. Na verdade, ele é um processo muito gradual. E o solo, ele é resultado da transformação da camada mais superficial da crosta terrestre. Ou seja, o solo, que muita gente chama de terra popularmente, ele vai ser composto de materiais orgânicos e materiais inorgânicos, ele também vai precisar passar por uma transformação para ser gerado. E o solo, ele é essencial para a vida no planeta Terra, porque é onde podem ser estabelecidos os vegetais, é onde também muitas relações ecológicas vão acabar acontecendo. E os solos, eles podem ter uma classificação também de acordo com a sua cor, de acordo com a sua textura, sua porosidade e até mesmo de acordo com a sua quantidade de matéria orgânica e matéria inorgânica. O que a gente pode trazer aí em relação ainda à formação do solo? Como eu já comentei com vocês, não é uma formação que ela é feita rapidamente. Ela é feita lentamente pelo processo que a gente já estudou hoje também, que é o processo de intemperismo, ou seja, quando as rochas vão sofrendo desgaste com o passar do tempo. Isso pode acontecer por conta do sol, por conta de água, por conta de pressão ou por conta de outras atividades que o ambiente sofre. E aí essa rocha vai se desgastando até um ponto
que ela vai formar pequenos resíduos e esses pequenos resíduos vão ser o solo. Como eu já falei, não é um processo que ele é rápido, mas com o passar dos anos a gente pode ter uma grande quantidade de solo aí sendo formado. E os tipos de solos que nós temos são solo arenoso, argiloso, calcário, humoso ou orgânico. O que a gente tem de características sobre esses solos? O solo arenoso, ele tem uma certa consistência granulosa, como a areia, e tem uma permeabilidade em relação à água. Ele é mais presente na região nordeste do Brasil. Já o solo argiloso, ele vai ser impermeável à água. Então, perceba, tem uma diferenciação em relação ao arenoso. Não permite a passagem de água. E é mais comum na região sul e sudeste do Brasil. Já o solo calcário, ele é bastante seco e ele acaba esquentando muito quando recebe a luz do sol. Já é mais comum das regiões de deserto. E o solo humoso ou orgânico, ele é muito fértil e é o solo ideal para que as atividades de agricultura aconteçam. Percebam aí mais uma vez que a gente tem diferença de coloração e tem uma diferença também em relação ao tamanho das partículas que vão formar cada um desses solos. Aqui a gente tem mais alguns que são o solo árido, latossolo, lixiviado e o solo siltoso. No solo árido, ele não tem água em sua composição, ele é bastante seco, porque é uma região que não acontece chuva com facilidade. O latossolo, ele tem uma certa quantidade de argila e de catins, e tem uma grande quantidade de alumínio e ferro, por isso ele tem essa coloração avermelhada. Lá o lixiviado é aquele que não tem praticamente nada de nutrientes e nada de sais minerais. Ele não tem também nitrogênio nem potássio. Ele é um solo que ele é lavado pela chuva, péssimo para atividades de agricultura. E o solo siltoso, ele tem aí grandes partículas de silt e isso facilita o processo de erosão. E por que a gente está falando sobre tudo isso, né? Porque o solo, como eu já falei para vocês, ele é essencial para que a vida aconteça. É no solo onde são encontrados muitos dos nutrientes e é no solo onde a gente tem também a conversão do nitrogênio, que é um dos gases que a gente tem em maior quantidade na atmosfera, mas que nós não conseguimos absorver. É necessário que algumas bactérias no solo consigam fazer a sua conversão para uso. E é no solo que, além de nitrogênio, vão ser encontrados fósforo e potássio, que são essenciais para formar o corpo dos seres vivos, tá? E aí, com a morte e a decomposição dos seres, os elementos acabam sendo liberados no solo e acabam sendo também dissolvidos na água. E as raízes das plantas, elas também têm uma certa capacidade de absorver esses nutrientes cada vez que faz o processo simplesmente de captação da água. E a gente não pode esquecer que é no solo que as plantas vão conseguir se estabelecer e essas plantas vão servir de alimento para outros animais e aí a gente vai ter todo o processo de transferência de energia acontecendo. Então, para a gente fechar, a gente tem agora o nosso exercitando. Na primeira questão a gente tem qual a definição dada para a rocha e quais tipos de rochas podem existir? Na primeira questão, a definição dada para a rocha é a seguinte, não é qualquer pedra. Na verdade, é a união natural de minerais, compostos químicos que podem ser definidos em relação à sua composição e podem ser encontrados em toda a superfície terrestre. Em relação aos tipos de rochas que podem existir, nós temos as rochas ígneas ou magmáticas, as rochas sedimentares ou as rochas metamórficas. E o solo, ele pode ser definido aí como a transformação da camada mais superficial da crosta terrestre, né, que é popularmente chamada de terra, e que vai ter em sua composição materiais orgânicos e inorgânicos. E na nossa última questão, pergunta aí, de que maneira ocorre a formação do solo? Nesse caso, lembra que o solo sofre o processo chamado de intemperismo, que é o desgaste que as rochas vão sofrendo ao longo do tempo, graças à ação do sol, ação da chuva, ação do vento e assim por diante. Então essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!